Agora a gente está na terceira fase do nosso projeto Aprendendo a Cuidar da Sua Coluna. E primeiramente eu quero deixar uma observação muito importante. Tudo que vai ser mostrado aqui, os movimentos, a forma como executar, as explicações, vai ser de uma forma mais didática possível. E isso aqui não substitui uma consulta médica ou uma consulta com fisioterapeuta. Em caso de você ter alguma dor crônica ou ter, por exemplo, sofrido uma torção ou estar sentindo uma dor súbita, então isso aqui o objetivo é você realizar diariamente para flexibilizar sua coluna e assim reduzir as chances de patologias biomecânicas se instalarem. O que são patologias biomecânicas? Bloqueios, movimentos restritos. Sua coluna não acontecer dela ficar impedida de realizar algum movimento e assim acelerar o processo degenerativo. Então vamos dar início a esse conjunto de movimentos, esse conjunto de exercícios que eu tenho certeza que só vai lhe trazer benefícios. Outro fato importante, se porventura, na execução desses movimentos, você sentir uma dor aguda ou um desconforto muito forte, você interrompe o movimento, vá para o segundo, se assim a dor persistir, ela aumentar, você cessa toda a execução de todos os movimentos, dê continuidade no seu dia, não precisa fazer repouso. E se ainda assim você continuar com esse desconforto, muito provavelmente você já tinha um bloqueio desse, uma lesão biomecânica antiga, e o movimento só, digamos assim, trouxe à tona. Sugiro a você procurar um profissional da fisioterapia com uma formação competente. Nós temos profissionais credenciados à SBRTO. Fica a dica você procurar a sociedade em busca de um profissional na sua cidade e para ele te avaliar e te orientar o que você deve fazer. O primeiro movimento se chama postura de gato. Você vai ficar de 4 apoios na cama. Qual é o intuito desse movimento? Flexibilizar o final da coluna dorsal e o início da coluna lombar e gerar harmonia entre essas duas unidades, esses dois segmentos vertebrais. Primeiro a gente vai realizar uma flexão tanto da coluna quanto de cabeça e posteriormente uma extensão de forma harmônica, harmoniosa, eficaz. Esse movimento vai ser realizado com 12 repetições. Uma subida e uma descida configura uma repetição. Mais uma subida e uma descida é a segunda repetição. O que acontece com a coluna durante a execução desse exercício? Isso aqui é a coluna vertebral. Quando você curva, a coluna abre os espaços. Quando você desce, a coluna fecha os espaços. Quando eu falo espaços, são os espaços entre as espinhosas, que lá anteriormente você já conhece. Então, estendi, fechei os espaços posteriores e abri os espaços anteriores. Quando eu realizo flexão, eu abro os espaços posteriores e fecho os espaços anteriores. E assim a gente realiza diversos ciclos desse movimento para flexibilizar essa região. O segundo movimento é o de extensão sentado. Esse movimento tem o intuito de pegar esse mesmo segmento vertebral, só que um pouco mais acima, e devolver mobilidade em
extensão. Você pode sentar, apoiar as suas mãos na cabeça e realizar uma extensão de tronco e retorna para a posição neutra. Uma extensão de tronco e retorna para a posição neutra. Se você quiser flexibilizar um pouco mais, você aumenta a amplitude do movimento. O que acontece com esse exercício? Aqui, situando vocês, aqui seria a cabeça, isso daqui é a base do crânio. Faria com essa parte mediana da coluna, isso está acontecendo isso aqui, ó. Mobilizando a coluna em extensão. Você pode realizar esse movimento na quantidade do anterior, de 12 a 15 vezes. O próximo está mais voltado para a região cervical e o início desse segmento dorsal. É o movimento de retração e de anteropulsão da cabeça. Movimento de retração é o queixo para dentro. Movimento de anteropulsão é o queixo para frente. Retração, anteropulsão. Retração, anteropulsão. Quando a gente realiza a flexão, a retração, o que acontece com a coluna? Quando você realiza a retração, as primeiras vértebras cervicais, ela vai realizar uma flexão. E as primeiras vértebras dorsais, ela vai realizar extensão. E o movimento de anteropulsão da cabeça é o inverso. Então, a gente está mobilizando em flexo-extensão tanto a coluna cervical superior, quanto a cervical inferior e a dorsal superior. Esse movimento a gente realiza em torno de 15 repetições. 15 repetições tanto para a retração, 15 repetições tanto para a anteropulsão. Tá ok? O próximo movimento, a gente vai voltar diretamente para a coluna lombar. Esse movimento é o de extensão na posição deitada. Gente, qual é o seu posicionamento para realizar a extensão deitada? Barriga para baixo, as mãos paralelas na direção das orelhas e você, só com a força do braço, vai erguer o seu tronco para cima. E desce. Esse movimento você vai realizar de 12 a 15 vezes. Sempre de forma harmoniosa, sempre no mesmo ritmo e sempre buscando o grande importante de todos esses exercícios. Você sempre vai ao máximo da amplitude que você consegue, que você pode, porque só assim você consegue flexibilizar e melhorar a sua amplitude de movimento. Sempre de forma dinâmica. O que acontece com esse movimento de extensão de barriga para baixo? Extensão em prono. Aqui é a pessoa deitada. Quando você realiza extensão, você flexibiliza a coluna lombar. Essa. E a coluna lombar é flexibilizada. Lembrando que, se porventura você sentir uma dor e essa dor for muito relevante, você interrompe o exercício e passa para o próximo. Se durante o próximo você continuar com esse desconforto, você simplesmente interrompe esse ciclo de exercícios e aguarda o segundo dia. Se porventura no terceiro esse desconforto ainda continuar,
não foi causado por esses exercícios. Muito provavelmente você já tem um bloqueio para algum movimento na coluna vertebral e durante o exercício isso só foi demonstrado, só veio à tona, e é algo que você tem que investigar. Você vai procurar um profissional da fisioterapia da sua confiança, que tenha formação suficiente para te atender nesse aspecto, e ele vai te avaliar e ele vai te orientar. O segundo movimento é também voltado para a coluna lombar, que é a flexão, é o exercício de Williams, de abraçar o joelho. Você vai deitar de barriga para cima, vai partir o exercício dos pés apoiado na maca, você vai abraçar os seus joelhos, o máximo que você puder, e soltá-los. E o pé sempre apoiando na maca, não desça com as pernas esticadas. Vai abraçar tudo que pode, tudo que você pode, e vai descer. Esse movimento você pode realizar ele 20 vezes. E o que acontece com a coluna vertebral? Você está sentado, quando você abraça o joelho, você faz o inverso do movimento anterior. Você flete a coluna lombar. No que você flete a coluna lombar, você abre esses espaços posteriores. Tá ok? Isso é a flexão. Deitado, abraçando os joelhos, você faz uma flexão da coluna lombar. E o bom também que ajuda a flexibilizar um pouco os quadris, a articulação do coxo femoral, do fêmur em relação à pelve. Um quadril saudável também é um preditor de sucesso para ter uma coluna lombar saudável. O próximo movimento são os movimentos laterais da coluna. Você vai ficar sentada, com o lado contralateral de realizar o movimento apoiado com a mão na cintura e a outra mão passando por cima da cabeça. Você está curvando a coluna lateralmente. Você vai o máximo que você pode, mas não pode deixar esse lado da pelve levantar da maca, ou da cama, ou da onde você estiver realizando. Esse movimento você vai realizar pelo menos 12 vezes, de 12 a 15 vezes para cada lado. Você pode fazer dessa forma, 12 vezes para um lado, depois 12 vezes para o outro. Fez uma, depois vai fazer a segunda. Ou você pode fazer de forma alternada, fez para um lado, depois fez para o outro. Fez para um lado e fez para o outro. Isso é alternado. Depois para o outro lado. Também pode executar dessa forma. Isso é o movimento alternado. O que acontece com a coluna vertebral nesse movimento? Ela é flexionada para o lado. Ela flexionou para o lado esquerdo dela. Os espaços do lado direito são abertos, a musculatura e as faces são flexibilizadas. Quando ela faz para o lado direito dela, os espaços do lado esquerdo são abertos e toda a musculatura e face do lado esquerdo são flexibilizadas. Aqui eu vou encerrando essa última etapa do projeto Aprendendo a Cuidar da Sua Coluna, e lembrando que todo esse guia, esse protocolo que vocês estão vendo agora é para serem realizados diariamente. Ele não substitui uma consulta, ele também não substitui uma atividade física, uma caminhada, a prática do pilates, da musculação ou exercício de força da sua preferência. Obviamente que as atividades físicas sempre tem que estar respaldada e orientada por um profissional qualificado. E fica aqui um grande abraço a vocês e até a próxima.